Milhares de manifestantes exigindo a renúncia da presidente do Peru, Dina Boluarte, entraram em confronto com a polícia de Lima nesta quinta-feira. Segundo a polícia, o protesto na capital reuniu 3.500 pessoas, mas a organização fala em pelo menos 7.000. Apelidado de, entre aspas, Tomada de Lima, o ato contou com a participação maciça de apoiadores de Pedro Castilho e foi marcado por um incêndio de grandes proporções em um prédio no centro da capital. Na cidade de Arequipa, cerca de 1.000 manifestantes tentaram invadir o aeroporto e foram repreendidos com gás lacrimogêneo, levando à suspensão das operações. Em um balanço divulgado à noite, o governo local afirmou que ao menos 18 pessoas ficaram feridas, sendo 14 civis e 2 policiais. E olha só, hein? E um homem morreu. Vocês têm noção disso, do que está acontecendo lá? 14 pessoas feridas, sendo crianças, policiais e uma pessoa morreu. Exato. A gente tem que olhar para esse retrato do que está acontecendo lá e ver que qualquer ato extremista, por pior que seja a situação do país, não é na força, não é assim que se ganha as coisas. Nós estamos noticiando aqui uma barbárie do que aconteceu lá, um vandalismo que aconteceu em Brasília, mas olha o nosso vizinho, Peru. E as coisas chegam lá e a gente pensa assim, isso nunca vai acontecer com a gente. Quem é que está dentro da cabeça de um extremista? O que se passa na cabeça de um extremista? É horrível a gente, enquanto jornalista e veículo de comunicação, dar essa notícia de que uma pessoa morreu em uma manifestação, em atos de rebeldia. Mas a notícia continua. Já na França, a população iniciou greve e protestos contra a reforma da Previdência de Emmanuel Macron. O presidente francês quer adiar a aposentadoria para 64 anos. As greves interromperam os serviços de trens, voos, escolas e empresas na França nesta quinta-feira, quando mais de 1 milhão de pessoas protestaram contra o projeto do governo. As manifestações interromperam até as visitas à Torre Eiffel, que foi fechada. Gente, tá vendo? Você é um turista, você fala, vou pegar minha esposa, vou pegar minha família, vou lá para a Torre Eiffel, o euro lá em cima, você planejou essa viagem, chega lá, tá tendo essa barbárie. Quem quer começar a falar? Eu acho que é a melhor pessoa para eu chamar nesse momento, porque nós conversávamos isso ali, nós batíamos a pauta antes de começar um pouco, e a gente estava batendo um papo sobre isso. Você pode linkar, tá? Falar do Peru e depois falar da França, fica no seu tempo aí, porque as duas notícias se casam. É verdade. Olha, elas se casam, mas elas têm diferenças significativas, Rodolfo. Em primeiro lugar, sobre a questão do Peru, né, eu não vou tratar dos últimos acontecimentos, porque o que acontece hoje no Peru não é derivado, tá, do afastamento, da prisão do último presidente, mas isso vem já há muitos anos que vem ocorrendo diversas manifestações violentas ali no Peru, especialmente após a Lava Jato que ocorreu lá naquele país, não é? No Peru. E, além disso, depois da Lava Jato, nós tivemos ali várias manifestações, diversos presidentes já caíram também, mas o que é interessante a gente observar é que o sistema político do Peru, ele tem diversas peculiaridades ali, porque ele é uma mistura de presidencialismo com parlamentarismo. Isso quer dizer que existem alguns instrumentos que a própria Câmara de Deputados ali utilizam, que é próprio do parlamentarismo, como a gente fala, o voto de confiança, a moção de censura. Com isso, eles conseguem, né, retirar ali todo o gabinete, né, depois de 2 votações. Caso não ocorra a aprovação em 2 votações, o presidente ele pode também pedir a dissolução do próprio parlamento. É um sistema um tanto quanto confuso que acontece ali, mas nós temos outros elementos que favorecem com que a sociedade, não quero justificar, tá? Isso é um ponto, sim, mas que acabam levando a sociedade a agir dessa forma violenta hoje, dessa forma, porque as instituições ali no Peru, elas já não têm a credibilidade, não é, que a população ali espera. Portanto, eles não acreditam mais que as instituições podem lidar com aquilo que deveria ser efetivamente feito, especialmente no combate à corrupção ali no país. E quando a gente verifica toda essa situação, já vou aqui terminar...
fica à vontade, você está dando uma aula aqui pra gente, eu estou anotando tudo. Obrigada, Rodolfo. E quando a gente verifica essa situação, que chegou no limite, até o poder judiciário lá no Peru não tem qualquer legitimidade ali perante a população. Por quê? Porque lá, para se acessar o canal de justiça, é muito caro e as pessoas veem que, além de ser caro, as decisões são muitas vezes burladas pelo próprio sistema de corrupção que eles veem como endêmico ali na sociedade. Agora, a população pede novas eleições, como já pediram no passado, mas como a gente pode acompanhar historicamente ali no Peru, as eleições não deram conta, não resolveram a situação do país, infelizmente. Então, vai precisar sim se ter um pacto nacional para que o país realmente volte a responder não só às necessidades da população em si, mas que venha com uma proposta concreta de reforma e de combate à corrupção, porque é isso que a população espera especialmente. Bissoli, o que a gente pode aprender, se é que tem alguma coisa que a gente possa aprender com isso que está acontecendo lá no Peru, para trazer como um reflexo para o Brasil? Olha, Rodolfo, primeiro eu queria trazer um pouco esse comparativo, como a Dani iniciou aqui, dizendo que são situações distintas. Primeiro, o que está acontecendo no Peru e o que está acontecendo na França. Eu vou fazer um recorte um pouco das duas situações. Okay. O que acontece na França são manifestações legítimas de pessoas descontentes com uma política pública que está sendo trazida para aprovação e elas estão fazendo seu manifesto. Ah, isso causa transtorno? Claro que causa. Quem nunca pegou uma manifestação aqui no Brasil, aqui na Avenida Paulista, do nosso ladinho, e não reclama porque chega mais tarde em casa, perde compromisso, tem que mudar a linha do metrô, tem que mudar a linha de ônibus, tudo é caótico com uma manifestação. As pessoas não gostam, exceto aquelas que estejam diretamente envolvidas, que estão ali nesse propósito. Na França, existe manifestação a todo momento. Eu tive a oportunidade de morar em Paris por um tempo e vou falar para você, não teve um único final de semana do período que eu morei lá que eu não vi algum tipo de manifestação. A França é campeã. Quando a gente acha que está acostumado a ver manifestação aqui no Brasil, quem é de São Paulo, acostumado a ver aqui na Paulista toda hora, é porque nunca morou em Paris, Exatamente. Porque lá tem muito mais. Então eu trago essa observação, porque existe sim um conflito social com a política previdenciária que o presidente está querendo colocar e não estão chegando no acordo, e é um governo de centro-esquerda, ou seja, se um governo de centro-esquerda não está chegando no acordo em uma questão previdenciária, é porque a coisa está feia lá, né? E isso se difere muito do que está acontecendo no Peru, que a Dani começou aqui de forma muito detalhada a nos trazer. Nós estamos falando de uma realidade caótica, em que as instituições não têm mais credibilidade, que uns brigam por uma coisa e outros por outras, e nem quem está no poder briga por algo legítimo e nem quem está fora dele, está todo mundo perdido. Por quê? Nós temos uma situação, e é histórico, né? O Peru, eu falo que a gente tem que puxar um pouquinho esse fio histórico lá, começou lá no governo do Fujimori, quando extinguiu o Senado. O princípio de votação lá no Peru era bicameral, como no Brasil e em muitos países. Tinha Câmara e Senado. Extingue-se o Senado. O próprio Fujimori cria uma suspeita em relação a todas as instituições e sai dissolvendo o parlamento, muda isso, muda aquilo. Então você tem um presidente lá que começa a desacreditar as instituições e a dissolver tudo. Chega a fechar o próprio Senado do país. Isso gera na classe social uma desconfiança da classe política, do judiciário, de todos os poderes. Aí soma-se a essas desconfianças casos concretos de corrupção que foram aparecendo. Aí você tem um presidente que, pela primeira vez, um representante que eles chamavam de representante do povo, alguém que vinha do interior, que tinha vínculo com sindicatos, que chega ao poder, que era o senhor Castillo, presidente recém-eleito agora, último presidente eleito no Peru. E quando todos acreditam que esse presidente teria um olhar para os mais pobres, poderia usar o seu poder agora, que a classe dominante, super persuasivo na ocasião, lá da capital, sempre advogou para aqueles que tinham mais dinheiro, aquele que agora era o representante do povo, um representante sindical, aquele que representava as pessoas do campo, os indígenas, poderia usar essa influência para atender essas pessoas, começam escândalos de corrupção. É como se aquele pobre, aquele simples, aquele representante do povo, ao chegar no poder, tivesse se lambuzado com as benesses. E isso gera uma indignação geral. E aí começam os processos de impeachment.
dois processos de impeachment. O presidente Castilho usa uma interpretação da Constituição peruana para dizer que justamente esse fato dava-lhe o poder de destituir o Congresso. Existe, como a Dani muito bem colocava aqui, as particularidades lá do sistema jurídico deles, e tenta destituir o Congresso. O Congresso, por sua vez, vê isso como um golpe, e aí prende o presidente, e aí assume uma pessoa que era ministra do presidente que está sendo presa até dias atrás, antes de assumir o cargo, era ministra dele. E a cidade, o país está em colapso, num caos. O que as pessoas pedem na rua? As pessoas pedem uma nova Constituição. É como se dissesse assim, aqui não basta as instituições estarem caóticas, não basta o poder representativo político estar caótica, as nossas regras são confusas. Façamos uma nova Constituição no país. Isso, ele acabou utilizando, não é, Ricardo, na própria regra ali, na verdade, ele mandou ali para o Congresso um pedido de reforma política e depois que ele justificou? Que, na verdade, aquilo poderia ser considerado como voto de confiança. E esse voto de confiança é o que faz derrubar, depois dissolver todo o parlamento.